Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula dos percursos urbanos na cadeira Tópico Especial em Planejamento Urbano e a Constituição da Arquitetura da Cidade. Bom, neste quarto percurso da disciplina, nós vamos transitar por algumas áreas do bairro Moinhos de Vento. Percebam que anteriormente, nos três percursos precedentes, nós percorremos basicamente vias, né? E agora nós percorreremos, obviamente, algumas vias, mas nós estamos tratando do percurso enquanto um deslocamento por um bairro da cidade de Porto Alegre. Então, se nós pensarmos, a partir daquela dinâmica do deslocamento das elites ou da burguesia porto-alegrense, a gente pode fazer uma associação até o plano de 1959, né, o primeiro plano diretor da cidade que a cidade de Porto Alegre teve, né, que foi o foco do nosso percurso anterior. Até esse momento, a gente pode entender que a elite porto-alegrense se desloca de uma forma muito linear. Então ela se dá basicamente a partir da concentração de produção imobiliária em vias muito específicas da cidade de Porto Alegre, né? Então é a Duque, é a Andradas, é a Independência, né? E a gente verifica esse deslocamento a partir da verticalização. O processo de verticalização se dá nesses três primeiros períodos, né, do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre de uma forma muito linear. Isso muda de forma considerável com o plano de 1979, que corresponde ao quarto momento do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre, de certa forma, né? Então, quando a gente observa a ocupação do Moinhos de Vento, ou a verticalização do bairro Moinhos de Vento, que está muito associada, né, ao plano de 79, a gente vai verificar que se perde um pouco daquela ideia da verticalização compondo a via. Coisa que a gente verifica na Andradas, na Borges, né? A gente verificou na Independência com uma certa fragmentação, mas a gente reconhece uma paisagem verticalizada. Agora, no bairro Moinhos de Vento, e a gente pode observar isso a partir dessa imagem de satélite, nós vamos verificar, né, a Independência acaba aqui, né? Daqui adiante a Mostardeiro, Parcão, 24 de outubro, enfim, que a verticalização se dá de forma pontual. Ou seja, a gente reconhece centros, pontos, onde podemos verificar uma verticalização mais intensa, né? Então, aquela ideia da via verticalizada, ela se perde consideravelmente a partir do plano de 79. Tem uma outra dinâmica, né, de ocupação do espaço. É uma proposta fundamentada não mais nas radiais, coisa que era um parâmetro, sobretudo no início do planejamento, né? Pensar a ocupação das radiais, aquelas vias que partiam do centro em direção à periferia, né? Esse plano de 79, ele começa a pensar a ocupação do ponto de vista das perimetrais, né? Se vocês se recordarem, né, das aulas teóricas, as perimetrais eram aquelas vias, aqueles anéis, né, que conectavam as perimetrais, que eram as radiais, certo? Então, as perimetrais conectavam as radiais. Então, no plano de 79, a gente vai verificar uma verticalização, sobretudo no bairro Moinhos de Vento, em que a forma como ela se manifesta no espaço é de uma maneira muito específica, pontual, né, particular de cada localização, né? E para evidenciar isso, nós vamos destacar no percurso da aula de hoje basicamente quatro pontos, né, quatro pontos focais em que vai ficar claro essa questão da verticalização pontual, né, sobretudo porque nós vamos verificar um certo conflito entre tempos diferentes também, da mesma forma como nós verificamos no trajeto da Independência, né, aquela questão das misturas dos tempos, né, quando a gente fala em ocupação do espaço urbano. Bom, quais são esses pontos-chave, né? O primeiro vai se dar logo no início do nosso percurso, que vai começar do ponto onde nós finalizamos o percurso da aula anterior, que é a Praça Júlio de Castilhos, que é justamente a esquina
a esquina da Miguel Tostes com a Mostardeiro, onde a gente vai verificar um daqueles conflitos que já foram vistos, né, na aula anterior à independência, quando a gente tem um casaril, né, um palacete, junto à testada do lote, e um edifício em altura no plano de fundo. Né? Então isso é característico do plano de 79. Então a gente vai destacar uma tipologia nessa esquina que está muito associada a esse plano, a esse momento do planejamento. Né? Depois nós vamos continuar pela Avenida Mostardeiro, chegando até o Parcão, Parque Moinhos de Vento. Ele é um pouco anterior ao plano de 79, mas ele está dentro do contexto do bairro, né? Moinhos de Vento, e uma série das edificações, né, vizinhas ao parque foram construídas justamente nesse momento, né, no quarto período do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre. Então, por isso que nós vamos transitar, né, começamos contornando o parque pela Mostardeira, depois pegamos a Goethe, né, e da Goethe nós vamos chegar na esquina, né, com a 24. Né, aqui, quando a Goethe se transforma em Félix da Cunha. Certo, gente? Aqui nós vamos destacar uma edificação que não vai estar nessa esquina, mas vai ser visível dessa esquina, que é o Shopping Moinhos de Vento. Então, é bom destacar que esse momento do planejamento urbano, né, que está associado ao plano 79, foi, de certa forma, um momento em que os shopping centers, ou grande parte dos shopping centers que existem hoje na cidade, foram construídos. Né? O Iguatemi é dessa época também. O Shopping Moinhos é do final desse período, mas ele está dentro desse contexto histórico também, certo? O Barra Shopping é um pouco mais recente. Então nós vamos destacar essa esquina, quando a Goethe encontra a 24, e depois se transforma em Félix da Cunha, né? Em função do shopping center. E o nosso quarto e último ponto focal da aula de hoje vai se dar exatamente na esquina da Avenida Quintino, da Rua Quintino, com a 24 de outubro. Por que essa esquina é significativa? Porque nós vamos reconhecer aqui alguns exemplares de uma arquitetura modernista, né? São exemplares reconhecidos, inclusive, pela literatura, né? Que dizem respeito ao plano de 59. E do outro lado da rua nós vamos ver um exemplar que corresponde ao período do plano de 79, né? O PDDU, né? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que a cidade de Porto Alegre teve, que foi instituído em 79, certo? Então nós vamos tensionar essa verticalização. Como é que era entendida a verticalização no plano de 59, como é que ela passa a ser entendida no plano de 79, certo, gente? E aqui nós finalizamos o nosso percurso, que vai se dar, como vocês perceberam, pelas principais áreas do bairro Moinhos de Vento. Então, Mostardeiro, Goethe, 24 de Outubro, Quintino. Né? São as principais vias que, de certa forma, configuram esse bairro, que ainda é ocupado por um extrato social elevado, né, de alto padrão aquisitivo. Então, vamos nos aproximando aqui da Praça Júlio de Castilhos, junto ao edifício Esplanada, que ele está aqui, como nós comentamos na última aula. Vamos selecionar o bonequinho do Street View e vamos largar ele ao lado da Praça Júlio de Castilhos. Logo na outra esquina da praça, nós vamos ter o edifício Armênia, que é um outro exemplar da arquitetura moderna de Porto Alegre. Né? Então, mais uma vez, nós vamos ter o tratamento da fachada em grelha, como nós vimos na última aula. Seguindo por essa via, aqui nós já estamos na Mostardeiro, né? Nós vamos nos deparar com outro exemplar, né, da arquitetura moderna de Porto Alegre, que é o Hospital Fêmea. Está logo aqui adiante, à nossa direita. Também um edifício muito significativo, né? Vamos seguir um pouco mais adiante para melhorar a visualização do prédio. Então, é essa grande edificação aqui, né? O Hospital Fêmea. Também tem uma fachada muito característica do período modernista, né, da arquitetura porto-alegrense. Seguindo pela Mostardeiro, gente,
nós vamos ver, né, como um dos elementos importantes dessa via a questão da apropriação do espaço. Né? Como é que se dá essa apropriação por parte das pessoas? Da mesma forma como nós observamos no final do trecho da Independência, aqui a gente vai verificar que a concentração das pessoas se dá basicamente em função das paradas de ônibus, né? Ou nos acessos de alguns centros comerciais, edificações que são muito comuns ao plano de 79. Né? Então a gente vai reconhecer nesse período o surgimento de uma série de elementos, né, de novas tipologias comerciais na cidade. Os shopping centers se encaixam dentro dessa perspectiva, certo? Então, na mostradeira a gente já verifica um pouco dessa ideia, né? Então, ela traz mais uma vez aquela ideia da base comercial, só que aqui a gente está falando de grandes centros comerciais. É diferente dos centros comerciais ou dos pontos de comércio que a gente verifica na Independência, por exemplo. O porte começa a ser maior. O próprio Shopping Moinhos de Vento é um exemplo disso. Né? O shopping é uma grande base comercial. Né? E em cima dessa base nós temos o hotel. É uma tipologia comum ao plano de 79, que guarda alguma semelhança com aquelas tipologias do plano de 59, mas traz alguns elementos distintos, né? Principalmente quando a gente pensa na ideia da escala. Então esse é um exemplar, aqui na esquina da Miguel Tostes, como nós havíamos comentado, muito característico da legislação de 79. Né? Então no primeiro plano do lote eu tenho um grande casaril, um palacete, né? Que lá no início do século XX certamente foi ocupado por uma família abastada da burguesia porto-alegrense. E no plano de fundo que nós temos hoje é um grande edifício de escritórios. Né? Um edifício vertical de escritórios que tira partido, inclusive, dessa esquina para propor o seu acesso. Né? Então, esse casaril deve ter algum uso pontual, provavelmente, né? Mas a grande atividade ela se dá no edifício que está atrás. Isso é um problema se nós formos pensar do ponto de vista da relação do edifício com a rua, porque nós temos uma ruptura aí. Né? Então a edificação que dá para a rua, ela não tem um uso, né, que funcione nessa relação com a rua. Certo? Então a legislação, de certa forma, ela viabiliza uma produção imobiliária e prejudica a relação da edificação ao possibilitar essa estratégia de construção, né, ela acaba inviabilizando uma relação mais estreita da edificação com o leito carroçável, né, com a calçada, enfim, com o espaço público. Né? Então, seguindo por aqui, gente, nós vamos verificar na mostradeira, em vários momentos, exatamente essa relação, né, da grande base comercial, né, que começa a ter feitio, né, ter algumas características de shopping center já. Então percebam que essa passagem do plano de 59 para o de 79 marca o fechamento do comércio. Se nós vimos lá no início dos nossos percursos que o comércio na Rua dos Andradas, por exemplo, ele se dava na sua relação com a rua, o que a gente observa, sobretudo no plano de 79, é esse comércio cada vez se fechando mais num espaço que é privado de uso público, né, que é como a gente define um shopping center hoje. É um espaço privado que ele é utilizado, né, de forma pública, né, ou seja, nós temos as pessoas, né, o público em geral tem livre acesso ao shopping center, mas é um espaço controlado, é um espaço privado. Né. Então a gente começa a verificar essa tipologia ganhando força justamente no plano de 79. E é muito comum essa associação, né, como nós vamos verificar mais adiante, desse shopping center, né, desse espaço privado de uso público acontecendo junto ao térreo, e alguma grande edificação, né, acontecendo sobre esse shopping. Essa edificação pode ser, como no caso do Shopping Moinhos de Vento, um hotel, mas pode ser um edifício de escritórios, enfim, pode ser qualquer outro tipo de tipologia, qualquer
outro tipo de edificação, né? Então aqui, ó, essa ideia das galerias, né, são tipologias que estão presentes, né, principalmente nesse trecho da Mostardeira. Pessoal, nós vamos nos aproximando agora do entorno do Parcão. O Parcão, né, como nós havíamos comentado na última aula, com a participação da professora Maria Soares de Almeida, foi um motivo de disputa, certo? Porque naquele momento, e aqui a gente está falando nos anos de passagem, né, do plano de 59 para o de 79, houve uma disputa em relação àquele território, né? Então se pensava em lotear aquele espaço e se construir. Acontece que a elite porto-alegrense já estava presente no parque, no bairro Moinhos de Vento, né? E graças à resistência por parte dessa população, né, a área do parque, que correspondia ao antigo Jockey Club, né, o hipódromo, né, foi preservado enquanto espaço público. Mas percebam, né, mais uma vez, só a preservação desse espaço público porque ele está associado a um território da burguesia, né? Então, nesse caso especificamente, o mercado imobiliário, né, que sempre está em busca de produzir, de construção, dentro daquela lógica capitalista de manter a taxa do lucro lá em cima, né, o mercado imobiliário ele encontra uma barreira muito significativa, que é justamente uma população organizada e uma população que tem interesse também, né, nessa área pública. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um espaço generoso, né, que atende às demandas de lazer de parte, né, sobretudo naquele momento, da elite porto-alegrense. Então, por isso que há essa resistência e, consequentemente, a preservação desse espaço público de grande qualidade. Né? A gente não pode deixar de comentar isso, que é um espaço de grande qualidade. Né? O paisagismo do Parcão é algo que merece destaque, né? É algo interessante para ser analisado. Então, se nós seguirmos pela Goethe, nós vamos verificar exatamente essa relação importante do parque com a cidade. Então, se até então, né, no trecho da Avenida Borsadeiro, nós não verificávamos uma grande concentração de pessoas, isso muda significativamente no trecho do Parcão, exatamente porque se trata de um espaço público de grande qualidade que é ocupado ainda hoje, né, por uma população considerável. Certo, gente? Mas um elemento que permanece, e esse precisa ser destacado, é essa ideia de que quando a gente pensa em ocupação da rua, né, pegando o leito carroçável e as calçadas, o carro é quem ocupa mais esse espaço. Né? A gente verifica poucas pessoas nas calçadas. A gente vai verificar uma ocupação considerável dos pedestres no parque, porque é um espaço arborizado, né, de lazer e de convívio. Então, aquela ideia do comércio, né, e das edificações, uma relação estreita com a via, ela se perde consideravelmente no plano de 79. Né? Os espaços ocupados pelas pessoas, os espaços edificados, eles passam a ter um caráter muito mais privado do que algo que se volte para o uso público, né? Ou que esteja conectado com o espaço público, como nós vimos no trecho anterior na Mostardeira. Então, seguindo aqui, gente, pelo parque, nós chegamos na esquina da Mostardeiro com a Goethe. A Goethe segue com algumas tipologias já do século XXI, mas algumas dessas edificações correspondem ainda ao período de 79, então, mais uma vez, são torres, né, muitas delas de escritório, de salas, né, que não tem uma relação imediata com a rua, ou tem uma relação controlada com a rua. Então, a ideia do espaço controlado, né, do espaço privado controlado, é algo que está presente no bairro Moinhos de Vento. Né? Claro, quando a gente pensa nas tipologias que correspondem ao plano de 79. Né?
Então nós vamos seguindo aqui pela Goethe. Nessa avenida, gente, ela tem uma característica muito interessante, porque ela corta o parque, né, em duas parcelas. Existe o parque ao lado esquerdo da via, né, e o parque ao lado direito da via. Muitas pessoas frequentam muito mais, né, a grande parte das pessoas frequentam mais o lado esquerdo que o lado direito. Né? Inclusive o lado direito, em muitos casos, ele é até um pouco esquecido, né, porque a conexão entre os dois lados se dá exatamente através dessa passarela aqui. Né? Então isso é algo que é muito característico do Plano 79 também. A predominância e o privilégio do carro em relação à circulação através da cidade. Né? Então o carro, nesse carro, ele não vai parar para o pedestre. O pedestre ele vai ter que passar por cima, né, para acessar o outro lado do parque. O que é, neste caso especificamente, algo bem interessante do ponto de vista da paisagem desse lugar. Né? A vista que se tem da passarela é uma vista que para o pedestre é bem agradável, porque ele está na altura das copas das árvores, né, e longe do trânsito dos veículos. Claro, mas essa estratégia de circulação, né, de separar os fluxos, no caso do carro do pedestre, ele se dá justamente por se trata de um espaço público de grande qualidade voltado na sua concepção original para a burguesia porto-alegrense. A gente sempre está destacando isso, gente, porque é um fato que a gente observa nos grandes centros urbanos. Os espaços de qualidade que ainda restam nas cidades brasileiras, eles estão muito associados à produção, né, voltada para uma burguesia que hoje está em outro lugar da cidade, né, mas em função da sua presença naquele momento específico do tempo, né, acabou resultando num espaço urbano importante, né, e de grande qualidade paisagística e urbana também. Né. Coisa que a gente pode observar aqui no Parque Moinhos de Vento, o nosso parcão. Então, seguindo, para quem não conhece, a Avenida Goethe, ela faz parte da estrutura da segunda perimetral da cidade. Né? Lembrando que o Plano 79 ele incentiva a ocupação dessas áreas perimetrais, ao contrário dos planos anteriores, que tinham um comportamento muito mais radial, né? Aqueles eixos que partiam do centro, como nós nos referimos no início da aula de hoje. Então, quais são as perimetrais? Né? A Loureiro da Silva, né, a primeira perimetral, ali o túnel da Independência, né, que passa por baixo da Independência, lembrando que a Elevada Conceição também é uma obra que diz respeito a esse momento de planejamento, o Plano 79, é mais uma estrutura das perimetrais. Então a Goethe, né, também faz parte, só que no caso aqui a gente está falando da segunda perimetral, e a gente vai ter a terceira perimetral, que já está dentro já do período do PDD-UA, né, na passagem, na verdade, entre o Plano de 79 e o Plano de 99, né, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade. Nós destacamos nessa transição a construção e a concepção do que hoje a gente entende como uma terceira perimetral da cidade de Porto Alegre, né, que é a mais extensa. Né, ela começa lá junto do acesso para o aeroporto e vai até as imediações do Barra Shopping Sul. Então ela faz toda uma conexão entre Zona Norte e Zona Sul. Então aqui seguindo pela Goethe, nós vamos começar a identificar essa verticalização, como já comentado no início da aula, de caráter mais pontual. Né? Então eu não estou vendo mais edifícios verticais compondo a rua, mas se trata de edifícios verticais isolados, numa paisagem mais rarefeita, né? Onde a gente não verifica uma continuidade. E lá adiante, no plano de fundo, né, para o observador nessa vista, a gente vai verificar a torre, né, do shopping Moinhos de Vento. Então percebam que não é uma torre, como nós verificamos na Avenida Independência, por exemplo, né, aquela clássica torre sobre uma base comercial, no meio de uma quadra, que também apresenta um comportamento vertical.
né, edifícios verticais na esquina sob pilotismo. Não sei se vocês se recordam da última aula. Né? O que a gente verifica aqui é uma torre completamente isolada na paisagem. Isso é uma característica predominante do plano 79, ou seja, essas torres isoladas em alguns pontos do bairro Moinhos de Vento. No caso aqui a gente está falando de um hotel, né, mas poderia ser uma torre de escritórios, por exemplo, né, ou um edifício residencial. Então, se trata de uma verticalização isolada, é uma verticalização pontual, ela não configura a ideia de uma via, como nós verificamos lá na Andradas, na Borges principalmente, e na Independência também, claro, com aquela fragmentação da paisagem que nós verificamos na última aula. Então, mais uma vez, a concentração das pessoas, quando a gente pensa em espaço público, se dá principalmente junto das paradas de ônibus e de lotação. Né? Então, isso é muito característico. Quando a gente começa a olhar para esses espaços, né, urbanos, que começam a estar localizados em áreas distantes do centro histórico. Né? Então, aquela ocupação intensa do espaço público deixa de ser uma característica. Claro, quando nós temos um parque, essa ocupação aumenta consideravelmente, mas por causa do parque especificamente. Né? Então, aqui nessa esquina, quando a Goethe encontra a 24 de outubro e depois se transforma, né, na Félix da Cunha, nós podemos verificar no plano de fundo lá a torre do Shopping Moinhos de Vento e nós não vamos chegar até ele, né, o que nos interessa é exatamente essa paisagem, mas quem conhece um shopping vai identificar aquela base comercial, né, com alguns níveis, que é o shopping propriamente dito, né, o espaço comercial, aquele espaço privado, fechado, né, de uso público. Certo, gente? Então nós vamos nos aproximando para o final do percurso da aula de hoje. Que diz respeito à esquina, né, ou às imediações da esquina da 24 de outubro com a Rua Quintino. Então, se a gente observa essa paisagem, especificamente da Rua 24, a gente vai identificar uma paisagem que apresenta uma certa verticalização, mas essa verticalização é muito diferente da Andradas, também é diferente da Borges, e também vai ser diferente da Independência. O que a gente observa aqui é uma verticalização profundamente pontual. É diferente da verticalização da Independência, por exemplo, onde a gente identificava que toda a via estava verticalizada, ou grande parte da via estava verticalizada, mas era uma verticalização fragmentada, ou seja, haviam diferentes alturas. O que a gente verifica aqui são alguns pontos verticais, né? Seguindo aquela lógica do shopping Moinhos de Vento. E mais uma vez, os grandes focos de concentração de pedestres no espaço público se dá basicamente junto aos pontos, as paradas do transporte público. Né? Não tem muito motivo pelas pessoas transitarem por essas calçadas, né? Porque nessas áreas o uso comercial ele deixa de ocupar esse papel de relação com a rua, né? Coisa que aconteceu quando nós percorremos, acontecia na Independência, né, quando nós percorremos essa via, mas sobretudo esse ponto acontecia com uma maior predominância lá na Rua dos Andrades, com alguma predominância na Borges de Medeiros. Era um outro momento do planejamento. Né? Então, mais uma vez, o que a gente verifica nesse espaço, que está muito associado ao Plano 79, e percebam, isso é um elemento importante, né? É um espaço onde a gente reconhece uma mistura de usos. Nós temos uso residencial, nós temos uso comercial, nós temos o uso de serviços.
Mas ao contrário da Rua dos Andrades, por exemplo, quando todos esses usos estavam conectados e interagindo com a rua de uma forma muito intensa, muito viva, o que a gente verifica aqui é uma fragmentação disso. Então, há o uso residencial, há o uso comercial também. Também há serviços, sim, também há serviços. Só que esses usos eles não estão mais associados entre si de uma forma harmônica e muito menos, né, nutrem uma relação complementar com o espaço público. Né? O comércio ele vai se dar em bases comerciais, em galerias ou até mesmo em shopping centers, como no caso do Moinhos de Vento, né, shopping. Então, isolado do espaço público. O uso residencial vai se dar a partir dessas torres aqui, ó, como vocês podem ver, que estão distantes do espaço público e muitas delas estão cercadas, né, como é o caso dessa edificação que está localizada justamente na esquina com a Quintino, né, da 24 com a Quintino. Então, também está isolado do espaço público. E o edifício de escritórios, quando ele não estiver sobre a base comercial ou sobre o shopping center, ele vai estar isolado também da rua, né, numa torre comercial, numa torre de serviços, de salas, né, de serviços. Então, o edifício ele está edificado em parcelas, em lotes fundiários, mas a relação dessa edificação, a partir da sua estrutura fundiária com a rua, muda significativamente quando a gente pensa no plano de 79. Né? É algo muito visível na paisagem, né, sobretudo dessa área da cidade. Então essa é uma informação relevante. Claro, né, gente, quando a gente fala no plano 79, a gente poderia estar destacando outras áreas da cidade de Porto Alegre que foram ocupadas nesse momento. Né? Então, quando a gente pega lá os grandes loteamentos na Zona Norte, por exemplo, o Rubem Berta, que nós vimos na aula teórica, né? É um espaço, mais uma classe popular, desse mesmo período. Então, enquanto estava sendo produzido essas edificações, nessa parte da cidade estava sendo produzido o conjunto Rubem Berta lá nos confins da Zona Norte, né, quase fronteira com Alvorada, município vizinho a Porto Alegre. Né? Então se tratam de produções imobiliárias diferentes para atender públicos bem diferentes. Certo, gente? Então o plano 79, isso é uma característica do plano, ele passa a dar conta de todo o território municipal. Né? Então, quando a gente olha para o mapa do plano, e a gente fez essa análise na aula teórica, né, a gente vai verificar que todo o território da cidade de Porto Alegre passa a ser regulado em 79 com um plano diretor de desenvolvimento urbano, né, o PDDU. Bom, chegando nessa esquina da Quintino, a gente vai verificar, eu selecionei essa esquina em específico para tratar da relação entre dois tempos distintos do processo de verticalização da cidade de Porto Alegre. Né? Então percebam, uma verticalização é a verticalização do plano 79. Tem essa cara aqui. E essa forma de se relacionar com a via. Aqui a gente está falando de um espaço cercado. Que não tem um espaço, uma relação saudável com o ambiente público. Né? Em algum momento até poderia ter, mas ele acabou sendo cercado. Agora, quando a gente olha para o outro lado da rua, a gente verifica um exemplar da arquitetura moderna, que é essa edificação aqui, ó, vamos voltar um pouquinho para trás, com essas grandes sacadas aqui. Ó. Esse é um edifício, um exemplar da arquitetura moderna, e reconhecido como um exemplar importante da arquitetura moderna da cidade de Porto Alegre. É do momento anterior, é do plano 59. E o que a gente verifica é uma relação do térreo, apesar de ele estar cercado também, muito mais próximo à rua. A gente verifica isso nas tipologias de caráter mais modernista, ou que correspondem ao período do plano 59. Apesar do edifício estar distante da calçada,
recuado, né, em relação à calçada, recuo frontal e lateral, a gente vai verificar um paisagismo ou alguma estratégia de jardim que tem uma relação importante e interessante com o espaço público. Coisa que a gente começa a deixar de verificar quando a gente entra no quarto período do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre, que corresponde ao plano de 1979. Né? Então a gente tem uma outra cara. Então percebam, aqui a gente tem a exploração inclusive do desnível do lote, enfim. Esse caso aqui não é o melhor caso para se tratar disso, até porque ele está cercado, né? Mas a gente vai verificar que o térreo dessas edificações modernistas ou de caráter moderno, sejam as exclusivamente residenciais ou aquelas que têm algum uso comercial, no térreo, como o edifício esplanada, por exemplo, visto na última aula, vão ter uma relação muito mais complementar com a rua do que as tipologias que começam a surgir no plano de 79, né, que corresponde a um período de planejamento onde a gente vai reconhecer o surgimento dos shopping centers e de grandes conjuntos habitacionais, principalmente nas áreas mais periféricas da cidade de Porto Alegre. Né? Então, só fechando a aula de hoje, gente, nós estamos chegando agora de fato na esquina da 24 com a Quintino. E a gente vai dar um giro aqui para verificar a verticalização intensa, né, permitida nessa localização a partir do plano de 79, o PDDU. Certo, gente? Para finalizar a aula de hoje, de fato, vamos dar uma olhadinha lá no Rubem Berta, né, para promover essa tensão entre localizações bem diferentes. Né? Então, saindo para o Google Earth novamente, vamos posicionar no norte e vamos lá para a periferia da Zona Norte. Então, nós estávamos aqui, né, em torno do Parcão, então percebam, né, que a verticalização ela acontece no bairro Moinhos de Vento, mas está longe de ser aquela verticalização linear da Avenida Independência. São pontos verticalizados. Né? Aqui já é o Monte Serra. Aqui a gente vai verificar o Jardim Europa, que é motivo da nossa próxima aula. Né? Nós percorreremos o Jardim Europa e arredores. Mas quando nós nos aproximamos lá da Zona Norte, a gente vai verificar o conjunto habitacional Rubem Berta. Lá no final da Zona Norte, quase fronteira com Alvorada. Essas tipologias aqui, gente, correspondem ao período BNH, né, que está associado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, de 79. Quando a gente pega o Street View e posiciona nessas áreas da cidade de Porto Alegre, a gente vai verificar um espaço público, um espaço urbano profundamente precarizado, porque se trata de uma outra classe social. Né? Então aqui a gente observa essa tensão. Então, no plano de fundo a gente verifica as tipologias do BNH, grande parte delas, né, se não todas, giravam em torno dos 4 pavimentos. Né, e todas essas áreas aqui, gente, foram ocupadas de forma irregular. Né? O próprio conjunto habitacional foi ocupado de forma irregular, né? Grande parte dele. Né? Então, esse é o panorama que a gente tem lá na periferia da Zona Norte, né, junto do condomínio, do conjunto habitacional, perdão, Rubem Berta. E o interessante é que é um espaço produzido a partir do plano de 79 também. Né? Produção do BNH, diferente daquela que a gente viu anteriormente, né, no bairro Moinhos de Vento. Então, formas distintas, né, estão associadas também a classes sociais distintas. Então, vamos pegar uma outra localização aqui, mais um espaço público, para vocês perceberem que essa precariedade ela é predominante. Não se trata de uma única localização. Né? Essa questão do espaço público, a maneira como ele é apropriado, está imediatamente relacionado com uma precariedade
associado ao espaço privado também, né? O que a gente observa aqui é uma série de usos comerciais também irregulares junto da via, né? O que é algo contrastante, né? Porque se lá no espaço da burguesia as pessoas não estavam ocupando, não ocupavam mais, perdão, o espaço público, né? Isso vai acontecer na periferia por uma necessidade, né? A pessoa precisa ir ao espaço público para atender às suas necessidades, né? Não vai ser no shopping center, né? Até porque essa tipologia ela não está presente, pelo menos nessa área periférica da cidade de Porto Alegre, né? Certo, gente? Então, a gente destaca isso como algo muito relevante do plano de 79. Né? Ele passa a dar conta de todo o território municipal e, consequentemente, ele passa a estar associado a uma produção imobiliária para baixo padrão aquisitivo também, né? Uma área mais popular da cidade. Percebam que é uma grande área popular, né? O conjunto habitacional Rubem Berta é um grande território da Zona Norte, né? Ele abarca toda essa área aqui, gente. Certo? Espero que todos tenham gostado do percurso da aula de hoje. Até a próxima aula, que é o nosso último percurso, né? Que vai se dar a partir do Jardim Europa e em torno. Abraço, gente. Se cuidem.